Super N, primeiras notícias. O coach de performance e mestre em psicologia, Otávio Gross, porque realmente merece discussão, né, Rodrigo? Merece aprofundada, né? Até esqueci o nome aqui, essas peças, vamos chamar assim, porque tem roupa, tem objetos, tal, que a Lorena citou aí na matéria dela, né, por preços estratosféricos. A gente vai perguntar aqui para o psicólogo a que o senhor atribui isso? Seria o quê? Seria esse mundo digitalizado que a gente está vivendo, esses influenciadores digitais? As pessoas estão com mais vontade de ter coisas que essas pessoas que são ícones para elas têm, independentemente de que seja absurdo se pagar por isso? Bom dia, Bom dia. Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Realmente o tema que a jornalista Lorena apresenta é um tema de extrema importância na nossa sociedade hoje. Falar de forma objetiva é que nós não somos aquilo que nós trazemos. Nós não somos o carro que nós temos, a roupa que nós temos, o relógio que nós portamos. Esse é um dos maiores equívocos que a gente vive na nossa sociedade. As pessoas são valorizadas por aquilo que elas trazem. Então o ser tomou lugar do ter. E essa que é a grande virada que esses novos tempos também trazem, apesar desse movimento que a gente vive, de as pessoas atribuindo que elas são o celular que elas portam, que elas são a roupa rasgada, com valor atribuído à marca, né? Mas existe por trás disso um grande processo que é bonito até para a gente entender. É um processo de subjetivação, quando nós acreditamos que nós podemos transformar a nossa autoimagem, que nós podemos agregar valores à nossa autoimagem. O grande risco é a gente acreditar que nós somos aquilo que nós temos. E isso não. E isso leva a uma tristeza enorme. E a felicidade está no lugar de você se encontrar, você que está nos escutando na rádio, que você perceba qual o seu lugar nesse mundo, não a partir do que você usa, do carro que você tem ou da casa. Mas né? isso é fruto desse capitalismo que a gente Sem vive, dúvida, não, doutor? sem dúvida. Mas esse é o grande apelo que nós temos que trazer para a nossa sociedade. Ao mesmo tempo que a gente vivencia no Brasil, no mundo, movimentos que estão falando o contrário. É fruto do capitalismo, sim, é fruto da internet, é fruto dessa viralização de notícias, de imagens, né? Esse processo imagético que a pessoa olha a imagem, olha a roupa e ela quer ser aquela roupa, ela quer ser aquela foto, né? Ela quer passar o filtro. Então, o filtro na vida das pessoas, que eu não passo no Instagram, que eu não passo em outras mídias sociais, esse filtro da vida é a roupa, é o adereço que você usa. Doutor Otávio Grossi, eu vi há pouco tempo uma frase interessante do Papa Francisco, que é franciscano até no nome, diga-se de passagem, né? Escolheu esse nome até para representar a simplicidade. Perfeito. E ele dizia que um sapato de 300 calça da mesma forma que um sapato de 3.000. Um carro de 30 leva as pessoas ao mesmo lugar que o carro de 300. E aí, que papel tem um Papa como a gente tem hoje? Que papel tem ele na nossa sociedade para fazer o contraponto a isso tudo que o senhor e que a Delma levantaram agora há pouco? Perfeito. O Papa Francisco é de uma inteligência impressionante. E ele retoma conceitos gregos, que o conceito de beleza grego, ele é aquilo que provoca o bem. Então é um conceito muito mais de justiça, muito mais de alguma coisa que está atrelada àquilo que você vê. Né? Então ele diz que esse conceito ele não está atrelado ao relógio que você usa, à marca. Ou seja, essa construção da nossa identidade ela é muito maior. Ele fala de processos que estão ancorados na psicologia positiva, lá da Universidade da Pensilvânia, que hoje tem mudado o conceito nosso de olhar para as coisas. Ou seja, como que eu faço para construir aquilo que realmente eu sou? O que o Papa Francisco aborda, eu acho interessantíssimo, é que se você não se abre a essa nova percepção, você vai ser levado aí nessa onda existencialista, nessa avalanche que a gente vê de pessoas que elas atribuem um valor maior àquilo que elas portam. E esse desenvolvimento de ser a si mesmo, como é que você consegue isso, você que nos escuta? Se você aplica, se você faz meditação, se você consegue olhar para as coisas com um olhar diferenciado. Então isso tem que ser treinado, não é uma inteligência que a gente nasce com ela. Era isso que eu ia te perguntar. O senhor é coach de performance, né? Além de mestre em psicologia. Mas o senhor tem pessoas que te procuram para fazer esse tipo de trabalho, de como elas se portarem hoje em dia e de como elas conseguirem acompanhar, digamos assim, ter um determinado destaque, conseguirem se destacar na sociedade sem ter que ficar imitando outras pessoas ou que elas têm? Perfeito, Delma. Esse processo ele é muito procurado e é o que eu vivo todo dia, escutando como coach essas pessoas. Elas querem encontrar-se. Qual que é esse processo que você faz para descobrir aquilo que é você? Dentro do campo da psicologia, a gente tem
duas formas que foram criadas por Timothy Gallery, que criou um livro, né, The Winner Game of Tennis, e ele dizia sobre Self 1 e Self 2. O Self 1 é aquilo que ele é movido pelo medo, ele é movido por aquilo que você que me escuta, vocês dois que estão aqui na rádio, vão achar de mim. Isso não faz nada sentido, né? É problema se você não vai gostar. Desenvolver esse Self 1, tem pessoas que têm Self 1 muito forte, elas vivem preocupadas com o que o outro vai achar, se a minha roupa tá bonita, se o meu cabelo tá bem, se o meu sapato tá legal. Então elas vivem escravizadas, essa é a palavra-chave. E o Self 2 é quando você aprendeu que para viver você vai ter que errar. Ah, se eu errei o sapato hoje, amanhã eu posso acertar. Se eu errei a gravata hoje, amanhã eu posso acertar. É libertar dois. Isso. Então, se você entende que o Self 2 é você aprender a ser quem você é. Você que escuta, você que está aí no rádio, no carro, é viver assim, do seu jeito. E essa força significa que eu vou vencer o medo e aprender a ser eu mesmo. Esses clientes me procuram, como é que eu descubro a forma de ser isso? E a palavra-chave para mim que me encanta é que isso não é autoajuda, isso não é motivação, existe método. O que a Universidade da Pensilvânia diz que existe método para você construir essa forma de felicidade. E eles falam de 7 passos muito interessantes. E o primeiro deles é você parar de ruminar. Então, se você está bonito, se está feio, se você quer aquela roupa, se não tem, para de ruminar. Liberta a tua mente. Aceita a situação que você está vivendo. É a história do que quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Que a Lorena citava. Se você está feliz com a blusa furada, sei lá, nem que ela não seja cara, mas é o seu estilo. Perfeito. Seria você conseguir implantar essa é a palavra-chave. Estilo, autoestima, autoimagem, coragem de ser quem você é. Hoje nós temos os grandes guetos no Brasil, né, de raças, seja de religião, eu estava escutando a reportagem antes, independente de qual grupo você participe, mas que você aprenda a ser quem você é, com coragem e enfrentando os riscos que isso, de fato, mostra para a vida, de forma positiva. Doutor Otávio Grossi, as pessoas podem ficar doentes nessa tentativa, às vezes, insana de buscar aquilo que, às vezes, não tem nem condição. Isso pode se transformar numa doença, pode se transformar, por exemplo, numa depressão, ao perceber que existe ali um limite, às vezes, financeiro, um limite, enfim, de qualquer ordem que seja. Pode trazer uma doença? Perfeito. Isso? Uma paranoia, né? Uma paranoia, uma depressão, uma fixação, né? Uma frustração. E quando eu caminho de outra forma, eu consigo me libertar desses, a palavra-chave que nós não usamos ainda, padrões. Então, quem que estabeleceu o que é normal, o que é patológico? Quem é que estabeleceu o que é certo ou errado, o que é bonito ou feio? Então, a história do padrão, muitas vezes, ela deixa as pessoas tão sofridas. O padrão de corpo, né? Você tem que fazer agora dietas restritivas que vão fazer você sofrer, ou você encontra de uma forma libertadora, e isso nós estamos falando de psicologia comportamental, cognitivo-comportamental. Ou a nutrição hoje, né? Eu tenho uma nutricionista que é um espetáculo, a Vanessa Mazzocchi, e ela diz muito disso, dessa postura da mente, na construção do seu modelo. E isso é importantíssimo. Não é eu vou sofrer, não. Tem uma imagem que viralizou na internet, um brigadeiro e uma maçã, e os dois têm a mesma caloria. A história é qual a opção que você vai fazer, pela felicidade ou pelo padrão, né? Se aquilo te faz feliz, se aquilo te leva ao que a gente chama de flow, né, dentro da psicologia positiva, a essa sintonia, mais vale o brigadeiro, né? Eu não preciso comer toda semana, né? Mas eu posso me permitir ser e fugir do padrão. Por que tem que ser essa medida? Não, eu posso ser feliz do jeito que eu sou. E isso não é conversa de quem quer adaptar. Se eu não consigo comprar esse carro, então eu vou viver com o meu Fusquinha. Não, você pode buscar os modelos, né? Você pode ousar na sua vida, mas não sofrer com isso, não viver por conta disso. E muitas vezes, quando as pessoas compram, tem um livro interessante que você está ouvindo a gente, Você Quer o que Você Deseja, é de um psicanalista chamado Jorge Forbes. Então, o querer e o desejar, a pessoa quer aquele carro, quer, compra o carro, 2 dias depois, não tem mais nada, esvaziou. É porque ela queria o carro, mas ela desejava era outra coisa. Ela desejava... acho que é uma questão de se aceitar, né? Eu acho que é muito comum a gente ver em relacionamentos, isso tanto homem quanto mulher. Tem gente que não tem personalidade. Ela vive a personalidade de cada relacionamento que ela tem. Porque ela não consegue entender como ela nunca parou para fazer ela nunca parou para fazer uma reflexão, tipo, do estilo de música que ela gosta, do estilo de programa que ela gosta de fazer, ou do que ela gosta de comer. Cada relacionamento que ela tá, ela gosta da comida que aquele outro gosta, da música que ele gosta. Mas por quê? Porque essa pessoa não consegue ficar sozinha com ela mesma e fazer uma reflexão e, a partir daí, se aceitar e se projetar um estilo nela, um estilo de vida, se ver mesmo, né? Se aceitar. E eu acho que quando ela consegue a paz de espírito dessa pessoa, ela é feliz
da forma que Ela que o mundo se projeta no apresenta. outro a própria felicidade, né? E vocês usaram uma palavra essa manhã toda que é bom senso. Essa palavra vale para moda, ela vale para comportamentos, vale para relacionamento, ela vale para tudo. Então é bom senso e a capacidade de ser quem você é. Autodescobrir-se, mas isso não vem sem método. Tem método para a gente poder se conhecer melhor, saber, fortalecer esse self 2, que faz a gente se posicionar. Se o outro não gostou, ok, obrigado, próximo. Feedback a gente não discute. A gente fala, ok, obrigado, próximo. Para a gente encerrar a entrevista, doutor Otávio Grossi, eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui. Quando a pessoa percebe que ela está caminhando por essa linha tênue aí da preocupação com o ter mais do que o ser, se ela já começou a notar, até diante dessa conversa aqui que a gente teve, de repente isso pode atender ouvintes que estão sentindo isso neste momento. O que ela deve fazer para começar a resolver isso? Então, você vai detectar isso se você se sente solitário quando você está sozinho. Esse é o grande ponto. Quando a gente está sozinho, se você se sente solitário quando você está sozinho, significa que você está em péssima companhia. Então, essa sensação é o sinal de alerta, digamos que é o sinal. Se você, quando está sozinho, você está incomodado, ou seja, a gente chama isso de elegância desobrigada. Quando você está sozinho, que ninguém está te filmando, igual estamos filmando aqui, que ninguém está tirando foto. Quando você está longe de todos os olhares e você está em paz. Porque quando você está sozinho, por que vale o seu terno, né, de um X valor ou outro? Não vale nada para ninguém, porque não tem ninguém te olhando. Então, o sinal da paz é quando você está sozinho e você encontra que você tem sentido nesse mundo, que as coisas te completam, mas mais do que as coisas, que você está em paz. Esse é o sinal. Se você não estiver em paz, quando você estiver sozinho, então está na hora de buscar um especialista, está na hora de buscar um coach, está na hora de buscar um psicólogo, está na hora de conversar mais com seus amigos, conversar mais com a sua mãe, com o seu pai, com quem está ao seu redor, olhar mais para os seus filhos. Aí você começa a caminhar nessa direção de mais equilíbrio. Ok, a gente conversou aqui com o doutor Otávio Grossi, que é coach de performance e mestre em psicologia, mestre de psicologia, é o correto, isso. né? Isso, muito obrigado, uma conversa muito boa aqui para começar o dia, né, Rodrigo? Com certeza. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar refletindo hoje depois dessa conversa. Muito Obrigado, obrigada. Thelma. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. Obrigado, Lorena Martins.